Na LGPD não tem nenhuma exigência quanto à relação entre DPO e empresa, né? Ou seja, isso significa que o DPO ele não precisa ser realmente um funcionário contratado, ele exclusivamente para ocupar o cargo, ou seja, ele pode ser uma pessoa terceirizada, uma pessoa física ou até mesmo uma pessoa jurídica terceirizada. E é essa terceirização da função de DPO é que a gente chama de DPO as a Service. E quando uma empresa opta pela contratação de um DPO externo, ou seja, um encarregado externo, é essencial que essa empresa ela apresente todo o funcionamento, né, dela, das funções exercidas por cada setor, de forma que cada processo, né, a forma que cada processo funciona e quais são os métodos buscados para os tratamentos de dados. E nesse caso, a medida mais importante a ser adotada é habituar as lideranças internas com o DPO as a Service e criar uma linha de diálogo, né, aberta e constante para que os dois lados possam se acostumar a essa nova versão, né? E as demais atividades elas devem ser exercidas igualmente por um encarregado interno, incluindo a necessidade de criação de um plano de conscientização, justamente para ajudar a formação da cultura de proteção de dados dentro da empresa. E quais são as vantagens, né, de se contratar um DPO as a Service? Na verdade, existem duas vantagens principais para se contratar um DPO externo. A primeira vantagem diz respeito à especialização do profissional e a segunda vantagem é de uma economia para a empresa, né? Porque dificilmente um profissional que não se dedica ao tema com exclusividade poderá se dedicar o tempo e a atenção necessária, né, com o tamanho e aprofundamento que isso exige. Então, a atuação como um DPO as a Service de um profissional, ele tem a chance de demonstrar que ele realmente tem interesse em se manter atualizado e tem interesse em trabalhar nesse tema. E mesmo quando se opte, né, por se contratar um funcionário como DPO, poucas empresas elas terão demandas suficientes para manter no cargo com essa exclusividade, né? E essa divisão é que se chama a atenção por dificultar até mesmo essa atualização do funcionário. Então, quando as empresas buscam um candidato com todas essas características, a gente esbarra em um novo problema, que é o alto custo desse profissional. Então, como a função ela exige uma grande especialização, manter um DPO interno exclusivamente tem mostrado que é um fator muito caro para a empresa, né? Então, são poucas as situações que demandam suficientemente uma atuação específica desse DPO para justificar esse gasto. Então, um DPO as a Service talvez seja a melhor solução, uma boa alternativa para que as empresas busquem esse equilíbrio, né, desses dois fatores essenciais na tomada da decisão, que é a qualificação do profissional e o custo para a empresa, né? Então, o DPO ele que presta esse serviço terceirizado, ele tem a vantagem de poder trabalhar com várias organizações ao mesmo tempo. Então, ele dilui o custo da prestação do seu serviço e trabalha para várias empresas ao mesmo tempo. E consegue também se manter atualizado, né, com eficiência, resguarda os clientes e ele também traz um olhar novo, né, para os processos internos, né? Às vezes dentro da própria empresa, aquele profissional ele não consegue enxergar o que um profissional fora da empresa consegue. Então, trabalhando com diversos mercados diferentes, ele também traz essa vantagem, ele consegue se desenvolver em vários setores diferentes, vários mercados diferentes e consegue facilitar, né, todo esse intercâmbio de conhecimento e de possibilidades entre as mais diferentes áreas, as mais diferentes tipos de empresa que ele pode encontrar pela frente. Então, garantir que o DPO cumpra com suas funções com eficiência é essencial para que um projeto de adequação funcione corretamente. E como ele é um interlocutor com os titulares de dados, a autoridade regulamentadora e o controlador, ele está sempre envolvido em diversas outras obrigações trazidas pela LGPD, né?
E no exercício dessas funções, ele pode acabar levando a uma penalização. Por isso que ele tem que ser bastante qualificado. E qual que é a vantagem? Um DPO terceirizado, ele traz as mesmas funções que o próprio encarregado dentro da empresa, que além de ter a expertise necessária para deixar com o seu negócio em conformidade, esse profissional ele tem que ser apoiado por uma equipe interna de especialistas. Então há ganhos muito maiores se a equipe de especialistas oferecer não apenas a parte de consultoria, mas também as ferramentas necessárias para adequação à legislação.